oportunidade, pela confiança. Que Deus abençoe a todos. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos, agradecendo, Deus, pela oportunidade, mais uma vez, pela oportunidade da Santa Ceia, Senhor. Deus, agora, vamos ouvir a tua palavra, Senhor, usa o teu servo, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos a Ti e nós te agradecemos a cabeça e a vitória, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Abriu suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Eu também gostaria de estar lendo depois em Mateus, capítulo 21. Desde já eu agradeço a Deus pela rica oportunidade e também ao pastor pelo convite. Em 1 Coríntios 11, versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Versículo 31: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vou ler o versículo 28 de novo, só a parte A. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Versículo 31: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Agora Mateus capítulo 21, também no versículo 28. Mateus 21, versículo 28, vai nos dizer assim: mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Amém? A igreja pode se assentar. Irmãos, a Santa Ceia é uma celebração única que ocorre uma vez por mês na nossa igreja. É um momento na qual a gente reflete um pouco mais sobre o que Jesus fez por nós, nos libertando da escravidão do pecado. Um momento na qual a gente devemos julgar a si próprio, refletir sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento, examinar tudo aquilo que a gente fez de bom ou de ruim, aquilo que nós falamos, examinar, pensar sobre o nosso comportamento ao longo do último mês e daí pesar na balança. Esse pelo menos deveria ser a forma como nós devemos proceder. 1 Coríntios capítulo 11 diz exatamente sobre isso: examine-se, pois, a si mesmo, pois se cada um julgasse a si mesmo, não teria a necessidade de outro julgar. O máximo que o irmão pode fazer é chegar até você e dizer: olha, eu te aconselho a não tomar a ceia esse mês. Ou então ele pode dizer assim: eu te aconselho a tomar a ceia esse mês. Eu digo isso para aqueles que são batizados nas águas, mas compete a cada um decidir se quer ou não participar da ceia do Senhor. Não é para examinarmos os outros. Isso já ocorre ao longo do mês. Muitas pessoas acabam julgando outras pessoas, mas o que torna a ceia especial é que cada um deve julgar a si próprio. Eu sei que examinar a si não é uma tarefa fácil. Isso me faz lembrar até de entrevista de emprego. Geralmente, quando a pessoa que vai procurar um emprego passa por uma entrevista, e geralmente tem ali uma psicóloga e ela vai dizer assim: fale um pouco sobre você. E daí já te causa um nervosismo, porque falar dos outros é fácil. A gente falaria sem pensar 2 vezes, como diz por aí, sem papas na língua. Mas quando é para a gente falar de nós mesmos, a gente já fica um pouco retraído. E daí a psicóloga diz:
fale algumas qualidades suas. E daí você fica nervoso, começa a falar algumas e já começa a pensar que aquela mulher, aquela psicóloga, pode estar pensando que você está mentindo ao dizer muitas qualidades, e às vezes está mesmo. E daí na hora que ela pergunta, agora fala uns defeitos seus, e daí você fica mais ainda preocupado, nervoso, porque tem medo de citar algum defeito seu e isso te impedir de assumir aquele cargo. Sim, examinar a si mesmo não é uma tarefa fácil. A ceia é um mistério de Deus, irmãos, porque existem aquelas pessoas que tomam a ceia de forma digna, e a Bíblia diz que essas pessoas que participam da ceia de forma digna, ela tem parte com Jesus, ela tem vida com Jesus. Tem um outro grupo que toma a ceia indignamente, e a Bíblia diz que essas pessoas, elas enfraquecem e morrem. Morte aqui que eu me refiro a uma morte espiritual. E tem um terceiro grupo de pessoas que são aqueles que mesmo batizados passam meses sem tomar ceia. A Bíblia diz que esses não têm parte com Jesus, não têm vida em si próprio. Então, recapitulando, aqui nós estamos lidando com 3 grupos de pessoas. Os que tomam a ceia dignamente, esses têm vida com Jesus. Os que tomam a ceia indignamente, o efeito da ceia é reverso. Ao invés dela ter vida, ela começa a morrer espiritualmente. E o terceiro grupo é aqueles que não tomam a ceia em mês nenhum, e a Bíblia diz que esses não têm vida em si próprio, não têm parte com ele. E pensando sobre isso, Deus me levou até a parábola dos 2 filhos. A parábola vai dizer que o pai chegou até o primeiro filho e disse: filho, vai trabalhar hoje lá na vinha para mim? E aquele filho disse: não, eu não vou, eu não posso. Se a parábola terminasse aqui, todos nós iríamos dizer que aquele filho era um filho rebelde, desobediente, não fez a vontade do pai. Mas a história não termina aqui. Como o pai obteve um não do seu primeiro filho, ele foi até o segundo filho. E chegando ali, ele disse: filho, vai trabalhar hoje ali na minha vinha? E ele disse: vou sim, pai, pode contar comigo, daqui a pouco eu chego lá. Se a parábola novamente terminasse aqui, a gente ia concluir que esse filho era bom, irrepreensível. Mas a Bíblia vai dizer que, eu até imagino, o pai ali aguardando na vinha a presença do filho, e quando chega o momento, quem vai na verdade não é o segundo filho, mas é o primeiro. Então aquilo gera uma sensação, uma emoção e uma surpresa, uma alegria para aquele pai, em ver que aquele filho que havia dito não, acabou indo ajudar ali o pai na vinha. E por que disso, meus irmãos? Porque aquele filho, ele parou, ele pensou, ele refletiu, como já foi falado aqui nessa noite, e decidiu ir ajudar o seu pai. A mensagem de hoje que eu quero trazer é sobre isso, é sobre reflexão. Meus irmãos, aquele filho então, ele parou tudo o que estava fazendo e foi ajudar o pai. Meus irmãos, o pai conta com você. O dono da seara, ele conta com você. Ele chamou Gideão para ser juiz em Israel, e Gideão disse assim: ah, Senhor, a minha família é a mais pobre da tribo, e eu sou o menor da minha casa, tem certeza que é eu? E Deus disse: sim, é você, é com você que eu conto. Deus também chamou Isaías. Isaías disse: ah, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de pessoas de lábios impuros. Mas Deus disse: é com você que eu conto, eu te purifico. Com Jeremias foi a mesma coisa. Jeremias disse: ah, Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei falar. Mas Deus disse: é com você que eu conto, é você que eu quero trabalhando comigo. E também tem Moisés. Moisés disse: ah, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Mas Deus disse: é com você que eu conto, é você que eu quero usar. Ah, irmãos, Deus conta com esse tipo de pessoa, porque essas pessoas, eles sabem das suas limitações.
eles sabem que precisam depender de Deus, eles sabem da seriedade da missão. É por isso que Deus conta com essas pessoas. Talvez você está aqui hoje, muitas das vezes, já disse não para Deus, não, eu não quero, eu não vou, mas hoje está aqui para participar da ceia do Senhor. Aleluia. Deus contou com Israel. A Bíblia diz que Deus se revelou ao mundo através de Israel. Deus se tornou conhecido através de Israel. Nós sabemos que Israel teve altos e baixos, até que chegou o Messias, e daí muitos deles, não todos, disseram: não, eu não quero, eu não aceito, eu não te considero como o nosso Messias aguardado. É por isso que, se a gente continuar a ler o que foi lido aqui nessa noite em Mateus 21, no versículo 31, 32 e 33, Jesus vai dizer para os sacerdotes e para os anciãos que estavam ali no templo: olha, as meretrizes e os publicanos estão entrando primeiro no reino dos céus do que vocês, porque eles creram na pregação de João, já vocês até agora não creem. Mas pai é pai, irmãos, e ele não desiste de nenhum dos dois filhos. Ele não desiste de nenhum filho. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 4, versículo 22, que Israel é o primogênito de Deus. E ali a Bíblia já chama Israel de primogênito de Deus, porque Deus já sabia que a salvação se expandiria para todos nós, para todos os povos e nações. Deus, ele irá tratar com Israel num tempo oportuno. Eles vão ter um tempo para refletir sobre os seus atos, só que debaixo de muita opressão na grande tribulação. Deus irá tratar com esse filho dele, Deus irá tratar com Israel. Só que a noite de refletir hoje, irmãos, é nossa. É nós que devemos refletir hoje sobre os nossos atos e as nossas condutas. Eu torno a dizer: pai é pai e ele não desiste de nenhum dos dois filhos. E eu tomo como exemplo aqui a parábola do filho pródigo. A Bíblia vai dizer que o filho pródigo, ele quis a sua parte ali na herança, e então o pai repartiu. E aquele homem então saiu pelo mundo a gastar o seu dinheiro com amigos e com mulheres, até que chegou um momento e o dinheiro acabou. E com isso os amigos também se foram. E para piorar, a Bíblia diz que houve uma grande fome naquela região. E então ele teve que começar a trabalhar. Não foi um trabalho qualquer, foi um trabalho pesado, braçal, cuidando de porcos. Chegou um momento que o dinheiro que ele estava ganhando já não estava sendo suficiente, e ele então desejou comer aquela comida de porcos, mas a Bíblia diz que aquelas pessoas que estavam próximas dele não permitiu que ele comesse. Sabe por quê? Porque aquele jovem, ele estava valendo menos do que os porcos. Era mais importante os porcos permanecerem vivos do que aquele jovem. Aquele jovem, ele não investiu no seu dinheiro, igual aconteceu naquela parábola dos talentos, na qual o Senhor, ele deu uma certa quantia para cada servo duplicar aquele dinheiro que eles haviam recebido. Então, o filho pródigo, ele não investiu, também não poupou, não guardou, não economizou o seu dinheiro. Irmãos, a situação do filho pródigo, ela é mais triste do que muitos imaginam, porque na cultura judaica era proibido, os porcos eram considerados imundos. Nenhum judeu criava porco, nenhum judeu trabalharia voluntariamente na criação de porcos. Aquela história que nós vemos na Bíblia, onde Jesus ordena que os demônios entrem em porcos, ocorreu fora do território de Israel. Era um outro grupo de pessoas que estava ali criando porcos. Então era mais humilhante ainda para o filho pródigo estar naquela situação, cuidando de porcos. Era impuro para os judeus. Ei, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez assim como um jovem, assim como o filho pródigo,
Você se submeteu a coisas na qual você se envergonha quando esteve lá fora, mas hoje você está aqui, glória a Deus, aleluia, para junto participarmos da ceia do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, ao invés de você tocar em porcos, hoje você vai tocar na Santa Ceia do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Assim como ele saiu daquele ambiente impuro e tornou para um ambiente puro, você saiu de lá, de um ambiente impuro, daquelas impurezas, e hoje vai tocar no que é puro, porque você se tornou puro na presença do Senhor, aleluia. E aquele jovem começa a refletir, a pensar os momentos bons ao lado do seu pai, e ele percebe que ele que errou, ele que falhou, ele cometeu um erro de sair da presença do seu pai. E então ele começou a ensaiar a sua volta. Eu disse isso numa outra pregação que eu fiz aqui alguns meses atrás. Ele ensaiou dizendo: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado filho seu, dai-me o teu perdão. E ele foi, e quando ele estava se aproximando da sua casa, da casa do seu pai, o seu pai o avistou de longe, então correu ao seu encontro, abraçou, beijou, chorou, e aquele homem, aquele jovem, ele disse aquilo que ele havia ensaiado: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado filho seu, dai-me o teu perdão. E o pai então, ele lhe traz anel, traz vestimentas, traz sandálias, ele manda preparar um banquete, assa a melhor carne. E eu quero aqui substituir a palavra presentes, essas recompensas que o jovem teve, por galardão. O pai galardoou o seu filho. Ei, irmãos, tem galardão para você quando você retorna para a casa do pai. Aleluia. Tem recompensa para você que retorna para a casa do pai. Aquele filho, ele não estava sendo recompensado, pastor, por ter ido embora, mas por ter voltado. Por ele ter voltado, que ele foi galardoado, presenteado. Irmão, às vezes é preciso ter coragem para voltar. Aquele jovem talvez foi para bem longe, num táxi da época, mas na hora de retornar, teve que voltar a pé, descalço. Então, muitas das vezes, é preciso ter coragem para voltar, é preciso ter coragem para refletir, é preciso ter coragem para contar a sua história. Pai, eu cuidei de porcos. Pai, eu cuidei de porcos. Eu me encontro impuro. E o pai vai dizer assim: filho, não tem problema, é por isso que eu estou te dando versos novos aqui nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. O dinheiro com o qual aquele jovem saiu pelo mundo afora é passageiro, mas as riquezas que o Senhor tem para ti são eternas, aonde a traça e a ferrugem não corrói, aonde ninguém pode roubar, como roubaram aquele homem da parábola do bom samaritano. E o filho mais velho, por sua vez, vendo aquela movimentação, ele pergunta: o que está acontecendo aqui? E daí alguém fala: o teu irmão voltou e teu pai está preparando um banquete para ele. E aquele filho, ele fica muito entristecido. A Bíblia diz que ele nem quer entrar dentro de casa. Eu imagino ele sentado na calçada da sua casa, na escadaria da sua casa, e daí o pai vai ao encontro dele, porque o pai não quer ganhar um e perder o outro, ele quer os dois. Agora era a vez do pai reconquistar o filho mais velho. E então, quando o pai se aproxima, o filho desabafa, dizendo: pai, eu nunca fui embora, eu nunca desobedeci um mandamento seu, e mesmo assim o Senhor nunca fez uma festa dessa para mim. E o pai dele vai dizer assim: filho, aleluia, o que é meu também é seu. Em outras palavras, meus irmãos, aquele homem estava dizendo: também tem galardão para ti. Aleluia, tem galardão para ti. Talvez você se sente como aquele filho mais velho, injustiçado, que nunca se afastou da casa do pai, está aqui constantemente se
se sente injustiçado, se sente não visto, mas deixa eu te dizer uma coisa, também tem galardão para ti, aleluia. Talvez, assim como aquele filho mais velho, você não tem noção, você não tem a dimensão do que irá herdar, aleluia, glórias a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, por menor que seja o teu galardão, só de estar com Cristo já é grandioso, só de estar com Cristo já é avassalador, porque a Bíblia diz, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Talvez você faz muito pelos outros, mas de que adianta se lá no fim você se perder? Talvez você faz muitos pelos que são de fora, e de que adianta perder os seus filhos? Mas sabe de uma coisa, o maior ministério da vida de um homem, ele começa em casa. Então eu reafirmo, por menor que seja o teu galardão, só de estar com Cristo já é algo grandioso. Vide o ladrão da cruz. O ladrão da cruz foi um homem que também tirou um momento para refletir e pensar sobre os seus atos. Só que antes ele estava zombando de Jesus, assim como o outro ladrão e assim como os soldados romanos. Mas chegou um momento que ele parou, refletiu e viu que ele que era o errado, ele que era o pecador, e ele então pregou para o outro ladrão dizendo: olha, você não vê que ele nada fez de errado? Nós somos culpados, nós somos merecedores de estar aqui, mas ele nada fez, ele é inocente. E então ele vira para Jesus, e eu acredito que aquele homem não sabia orar, nunca tinha falado com Deus, ou se falou em oração, falou poucas vezes, mas quem sabe orar, irmãos? Nós também não sabemos orar como convém, não sabemos como pedir. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas aquele ladrão vai dizer assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se aquele homem fosse habituado a orar, talvez ele diria: Senhor, eu quero ser salvo, Senhor, me leve para o céu. Mas ele vai dizer assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Ele disse uma das frases mais bonitas ali do Novo Testamento. Talvez aquele homem não sabia o que seria dele após a morte, talvez entraria num sono profundo, onde não se vê nada, não ouve nada, não fica sabendo de nada, ou talvez ele já estava dando como certo a sua ida para o inferno. Mas de uma coisa ele passou a ter certeza na hora que ele refletiu: que Jesus era o Messias, que Jesus tinha um reino e que Jesus teria consciência após aquela morte. E então ele vai dizer, parafraseando aqui: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, tenha uma lembrança de mim, tenha guardado no seu coração uma lembrança de mim. E daí o Senhor vira para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, hoje mesmo eu vou te mostrar o paraíso, eu vou te apresentar o paraíso. Oh, irmãos, quer alguma palavra mais reconfortante do que essa? Ouvir do próprio Senhor Jesus dizendo: você está salvo, daqui a pouco a gente se vê lá no céu. Aleluia, glórias a Deus. E essa foi a história do ladrão da cruz. E por último, na qual eu separei aqui nessa noite, é o rei Josias. Aquele homem se tornou rei com 8 anos de idade, e ele não tinha uma boa referência como rei. O seu pai, o rei Amon, reinou por 2 anos e ele foi mau. O seu avô, Manassés, reinou por 55 anos e foi um rei muito mau. Então ele não tinha a referência de um bom rei. E a Bíblia diz que no 18º ano do seu reinado, ele estava ali renovando Jerusalém, renovando o templo, reformando o templo. E daí é dito que o livro da lei, o livro sagrado, foi encontrado perdido dentro da casa, dentro do templo. Seria cômico se não fosse trágico.
Isso me faz lembrar da parábola da dracma perdida, onde a mulher perdeu a dracma dentro da sua própria casa. Como alguns dizem também acerca da parábola do filho pródigo, há quem diga que o filho mais velho estava perdido dentro da sua própria casa. E agora o rei Josias estava na mesma situação. O livro sagrado estava perdido dentro do próprio templo, dentro da própria casa do Senhor. Aleluia. Mas se existe algo positivo em tudo isso, meus irmãos, se existe alguma coisa de bom em perder algo dentro de casa, se existe algo bom em perder algo, é perder dentro da sua casa. Porque quando você perde algo dentro da sua casa, você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai encontrar aquilo que perdeu. Você vai virar a casa de ponta cabeça e vai achar aquilo que perdeu. Dificilmente alguém da sua casa vai roubar ou vai deixar de te informar que aquilo que você perdeu foi achado. Não foi achado. Agora, o difícil é quando você perde algo fora de casa, principalmente se for algo de valor. Irmãos, são poucos os que acham que têm a sorte, se não for por Deus mesmo, de encontrar algo que perdeu fora de casa. E o rei Josias, então, ao ler o que estava escrito ali, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes, humilha perante o Senhor, ele chora, porque ele percebe que o povo está andando no caminho errado, e ele tem a sua parcela de culpa, porque ele é o líder do povo, e o povo segue o líder. Então ele também se sente culpado. Então ele chama o povo ao arrependimento, e ele também consulta uma profetisa que havia ali na região, e a profetisa vai dizer assim: o Senhor Jesus, o Senhor Deus mandou dizer que está preparado uma destruição em Israel, um castigo para Israel. Só que como você se arrependeu, então esse castigo não será no seu reinado, será no futuro próximo, com outro reinado. E o rei Josias, então, ele começa a destruir os postes ídolos que havia ali no reino do sul, em Judá. E ele foi um homem tão corajoso que ele destruiu até os postes ídolos criados, levantados pelo rei Salomão, quando ele estava andando com aquelas mulheres pagãs. Eu digo isso porque depois de Davi se tem um rei que os judeus prezam, é Salomão. Mas ele teve a coragem de destruir os templos pagãos construídos até pelo próprio rei Salomão. E então a Bíblia diz que ele prepara uma Páscoa, é a maior Páscoa que houve naquela época. Nunca se houve outra igual. Ele doou um monte de animais para a festa, para os sacrifícios, tudo porque ele fez uma autoanálise, tudo porque ele encontrou aquele livro sagrado e nela meditou. Meus irmãos, então, para finalizar, todos esses homens que eu citei aqui nessa noite, eles refletiram, eles perceberam que eles estavam no erro e se arrependeram. O primeiro filho da parábola dos dois filhos, que ao dizer não para o pai, deixou de fazer o que estava fazendo, viu que estava errado e recusar ajuda, e foi ao pai ajudar ele na vinha. O filho pródigo, quando refletia, enquanto alimentava porcos, ele viu que ele cometeu um erro, e então ele retornou para o seu pai. O ladrão da cruz, que ele refletiu já ali nos últimos momentos de vida, viu que ele sim era pecador e que Jesus não tinha pecado. E o rei Josias, que após ter conhecimento, após ter lido o livro sagrado, ele também se arrependeu dos seus maus caminhos. E hoje é a nossa vez, é a vez de nós refletirmos para que nós possamos participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? Essa é a palavra, e eu devolvo a palavra a quem é direito. Deus abençoe a nossa igreja.